Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu segundo vídeo, né? Hoje eu vou mostrar mais uma vez, né? Vai ser meu segundo episódio de como que é o dia a dia de um trader em frente às telas, né? Então, bora pra cima, né? Vai ser basicamente do mesmo formato que a última vez. Às vezes vai ter oportunidade, às vezes não vai ter, né? Eu vou mostrar como que é todo o processo, desde do que eu não tenho nada da análise até aonde eu cheguei, né? Até o meu veredito, vamos se dizer, né? E bora pra cima. Aquela coisa, sem segredo, pura transparência. E vamos para mais um dia. Fechou? Bora. Ó, fez fundo, renovou, fez choque. Boss, boss. Por quê? Fez choque, fundo, renovou topo, então considerado boss. Continuação, fez fundo, renovou topo, boss. Aí aqui ele fez o quê? Ele fez topo, fez fundo, testou demanda, não teve força suficiente, tá caindo dentro de uma estrutura corretiva. Aqui ele deixou liquidez, tá? Deixou liquidez e deixou uma demanda muito boa aqui. E se a gente puxar um POC, ele crava nessa região também. Mais um contexto que dá para monitorar aqui. Dá para a gente monitorar. Ele está aqui manipulando, não cravou na região ainda. Então, se ele deixar uma indução aqui, capturar essa indução e depois fazer um movimento agressivo, aí a gente pode pegar uma compra absurda. Uma linda movimentação, tá? Vamos ver, ó. Quanto tempo demorou essa alta, tá? Vou medir do ponto de demanda até o último topo. Dá 4 horas e 25 minutos. Se a gente medir do topo até o ponto do gatilho, dá aproximadamente 6 horas e 45 minutos. Então, isso é um movimento corretivo, tá? Ele não é um movimento impulsivo. Ele está dentro das características de um movimento corretivo, tá? Ele não cravou minha região aqui de demanda, então não falei nada. Por mais que ele sobe, pá, não importa. Ele tem que cravar minha região, porque senão a gente vira liquidez, tá? Então, isso aqui, galera, muitas pessoas considerariam isso aqui como um choque para pegar vendas. Só que isso, para mim, por ele estar dentro de um movimento corretivo, ele é um choque fake, entendeu? Ele é um choque fake para ele manipular e depois dar continuidade à sua alta. Tá? Muita gente não sabe como interpretar um choque. E aí que entra um dos problemas. Né? Que muita gente consideraria isso aqui como uma quebra de estrutura, e não é. Isso é simplesmente uma captura de liquidez. Ó, tem liquidez, entende? Aí, obviamente, se ele perder essa demanda, aí a gente pode interpretar como um choque.
Uma quebra de estrutura para continuação de baixa. Mas macro ele também deixou a liquidez aqui em cima desses topos. Pode ser que ele suba. Mas independente, se ele não subir, se ele respeitar essa nossa demanda, ele pode estar dentro de um movimento corretivo para depois a continuidade de outra queda. Vamos monitorar. Vamos monitorar, ver como que ele busca a nossa região, né? A gente tem que monitorar isso, como ele busca a nossa região. Isso é aí que tá o ouro. Igual, às vezes ele pode capturar essa liquidez e ir embora. Paciência. Não é pra mim, entende? Porque eu aliei pra cá e não pra essa ponta. Porque aqui tem mais toques. Um toque, dois toques, três toques. É somente por isso. Hum. Deixar aqui um alerta nesses fundos aqui. Que no vídeo passado eu até expliquei pra vocês que esse tipo de fundo aqui eu até considero como uma liquidez micro. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o mercado realmente vem buscar essa liquidez. Então é isso. Bora monitorar. O EURUSD acho que vai entregar boa pra nós hoje, hein? O EURUSD vai pagar mais um dia. Ontem pagou, só um pouquinho. Coisa linda. Ó, mesma movimentação. Movimento corretivo. Olha lá. Mesma coisa. Induziu, deixou liquidez, ameaçou buscar order block, não buscou, rejeitou forte, tipo, perdi. Não. Bum. Caiu agressivo, rejeitou o agressivo, confirmando a entrada e foi embora. Coisa linda. De livro. 6 vezes o risco. Aí hoje podemos ter mais uma. Bora ver, bora ver. Daria pra validar? Vamos ver se ele vem deixar liquidez. Ah, Aí fica algo interessante. Deixa eu fazer o desenho de novo aqui. Só por Deus. Pá, deixar mais liquidez. Pá, pá, pá.
Esse capa de liquidez. Vendendo da Petalinha, o cenário é esse. Ele fizer um movimento um pouco mais rápido, entende? Tipo, meio da frente. Deixou liquidez. Já vem. Aí sim. Entendeu? Aí dá. Opa! Eita, que tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito, galera. Bota a senha no Profit, igual diz meu amigo Wallace, que o bagulho vai ficar louco. No caso aqui é a MetaTrader. Bora preparar o terreno. Tá, meu amigo, se der bom, vai pagar. Pagar. Ixi, papai. Bora ver. Induziu o preço, tropa. Induziu. Caro. Vou deixar assim, tá bem caro. Muito bem, Marco, né? Certeza de diminuir esse escritor. Vamos ver. Quero que ele agrida mais. Quero que ele venha. Isso. Assim eu gosto. É assim que eu gosto. Agora, caso ele volte para a região de liquidez aqui, já posso efetuar uma entrada com stop no fundo. Beleza? Bora monitorar. Ó, como ficaria o risk return. 9x. Tipo, mano, dá pra pegar. Ó, esse último topo aqui é de lei. Sabe? É de lei. Se vir buscar até aqui, 12x. Só 12. Só que tá passando. Então vamos abaixar. Opa, ó, a rejeição. Olha a rejeição. Rejeição tá entrando. Bora, volta aqui pro topo, que aí tá aquele pau. Não é não, tio? Bora ver, bora ver. Será que vai? Será que não vai? Deixa eu alertinho aqui. Escutou o pin, é o clique. Escutou o pin, é o clique. Intensidade. Nós queremos ver intensidade. A gente quer ver a captura da liquidez. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver aquela captura que você fala, nossa, agora capturou. Agora capturou. Entendeu? Pode ser, pode ser. Só quero que você me mostre aquele movimento agressivo de rejeição. Vai, isso. Se buscar 62, melhor ainda. Melhor ainda. Tá? Se buscar 62, melhor ainda. Ó, cravou a 62. Ó, vai pagar demais ainda, tropa. Pagar demais. Tem problema.
Deixa eu ver esse alertinha pra cá. A gente quer ver o quê? Aquela. Deixa eu fazer um teste aqui, porque ele perdeu essa linha de retorno aqui do canal, certo? Então eu vou ajustar ela, porque pra ver como que fica. Se fica melhor, porque já tá. Gente, olha lá. Aqui já tá ponta a ponta. Se ele rejeitar daqui agora, fica a coisa mais linda. Mais linda. Você quer gráfico mais perfeito que isso, meu amigo? Não tem. Não tem. Só que também pode ser que ele venha passar reto e não configure. Faz parte. Então, bora monitorar. Ele tá ficando legal, tropa. Ele tá ficando bonito. Aí dá pra monitorar o quê? Vim capturar aqui. Rejeição agressiva. Sempre a rejeição agressiva que nos dá o bom gatilho. Beleza? Tá vendo? Se você vê um cara afobado, você vai falar, ah, eu vou entrar aqui. Pá, subiu, desceu, vai estopar você, se é a liquidez, entende? Espera a liquidez, espera a manipulação, né? Espera o gráfico fazer a manipulação dele. Você quer ser o último entrando no avião. Captura nítida. E deixa o alerta aqui. Passar reto, paciência, né? Mas, de preferência, eu preferia que ele voltasse, porque... Ih, vai desconfigurar. Será que vai desconfigurar? Eu vou optar por pegar rejeição da order block, tropa. Deixa eu ver um time frame maior. É, 3 minutos, se a vela fecha acima, aí fica bem melhor. É, meus amigos, acho que vai desconfigurar agora. Desconfigurou. Paciência, tá vendo? Pelo menos você evita um stop, entende? Pelo menos você evita um stop.
Ficou feio, ó. Por que ficou feio? Perdeu a linha de retorno, né? Nem que a gente alinhe aqui. Não tá mais legal. Do jeito que era pra estar. Não, 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 não. Ficou muito feio. Quero mais. Deixa ele aí na paz de Deus. Primary NCTs. Secondary Tests. Aí aqui ele pode fazer. E Edge. Tem que avaliar e ver como que ele reage a essa região. É, tropa. Todos os ativos estão mapeados. Vou fazer um resumo aqui para vocês. Qual é meu viés para cada ativos? Caso o KCN rejeite agressivo fazendo assim, podemos esperar uma alta dele, tá? Acredito nesse cenário, no KCN, beleza? Por quê? Ele tá vindo de uma tendência fortíssima de alta, tá? Fazendo sua estrutura de mercado, quebrando as estruturas, renovando os boss, né? O último boss que ele teve foi aqui, tá? Então esse é o fundo, quebrou, tá? Realizando o boss. Então quando ele quebra, né, e renova o boss, a gente valida sempre este fundo, não o fundo de baixo. A gente só valida o fundo de baixo caso ele venha mais agressivo até aqui, deixe liquidez, sobe e depois volte a buscar essa região. Aí a gente pode considerar isso aqui como uma liquidez e validar a região de baixo, tá? Mas nesse cenário aqui, ele está nitidamente dentro de uma bandeira, né? Um canal de baixa, buscando a demanda mais próxima. Caso ele rejeite com força, ele simboliza interesse nessa região.
certo? Então pode nos dar aí uma boa oportunidade de compra, tá? Mesmo que ele não renove esse topo aqui, ele pode simplesmente pelo menos vir aqui, ó, aqui tem liquidez, certo? Então tem umas regiões interessantes, né? Caso ele venha quebrando toda essa estrutura aqui, rejeitando essa região, e caso ele faça um movimento corretivo, a gente também pode pegar um trade aqui só até aqui, que aí já vai pagar o quê? Já vai pagar 3 esse risco retorno, até esse gap aqui, que é até mais seguro, entende? Então, tipo, tem esse cenário aí no K100, tá? E o Shao, o que eu estou aguardando para o Shao? O Shao, eu acredito que ele está dentro de um movimento macro corretivo, tá? Deixou liquidez aqui nos topos. Acredito que ele possa vir buscar aqui sim, aqui essa demanda, né? Pode estar trabalhando nessa região aqui, nesse range aqui corretivo, tá? Para depois dar continuidade à sua baixa. No micro, a gente pode ver que o ativo está dentro de um forte fluxo de alta, tá? Por quê? Ele veio, renovou fundo, fez um choque, certo? Extremamente agressivo. Veio, retestou aqui, choque, né? Então, choque não, desculpa, boss, né? Então aqui foi o boss, mesma coisa do cenário anterior. Onde a gente valida, a gente não valida aqui embaixo, a gente valida aqui porque esse foi o último fundo até a renovação. Então, isso aqui é uma impulsão, essa aqui é outra impulsão, certo? Então, daqui até aqui, a gente valida esta demanda. Daqui até aqui, a gente valida esta demanda, certo? Isso aqui eu estou considerando como liquidez. Então, eu acredito que ele pode estar trabalhando aqui nesse movimento corretivo para vir buscar esta demanda para dar continuidade a seu fluxo ou tendência de alta, né? Nesse caso, a gente pode considerar até uma tendência, porque o fluxo, nesse momento está de queda, né, caindo. Mas é isso, né? Vocês pegaram a visão. Acho que, na verdade, dá para dizer que é fluxo de alta, né? Porque não consigo dizer que está em fluxo de queda, não. Mas é isso. Esse é meu veredito para o Shao, tá? No D30, essa eu acredito que seja a oportunidade mais próxima que teremos no momento, tá? O ativo deixou uma possível liquidez aqui. Caso ele venha buscar aqui e rejeita essa região, a gente considera com mais liquidez, tá? E caso ele busque essa região aqui, desculpa que alguém me ligou aqui no PC e deu uma bugada. Espero que não interrompeu o áudio. É, o que eu gostaria que ele fizesse, né? Aqui ele deixa muita liquidez, muita. De preferência, ele podia ter deixado aqui, né? Mas não tem problema, tá tudo bem. Se ele não rejeitar daqui e já começa a cair, maravilha, né? Mas se ele vir até aqui, dar uma rejeitadinha e vir buscar aqui esse topo com essa oferta que temos aqui com a POC, com a FIBO de 7,9, né? E fora essa captura dessa liquidez, fica um contexto perfeito. Fora que ele está dentro de uma redistribuição, certo? Isso é uma redistribuição, tá? Trabalhando todas as suas fases aqui perfeitamente, que é o PS, CAR, vem fazer secondary test, deixa a liquidezinha aqui, perfeito, para puxar esse movimento de baixo, certo? E aqui ele pode fazer o T e depois o TED, tá? Ou ele pode simplesmente fazer o T, considerar isso aqui só como uma liquidez e fazer a captura, que aí seria só um T. Seria o T e o TED caso ele fizesse, tipo, dois movimentos autistas, né? Se ele fizesse isso, né? Capturando, captura o falso, e depois vem o segundo movimento, que aí é o TED, tá? E aí, quando ele quebra a estrutura de baixo e faz um retestezinho, a gente considera isso como LPSY, tá? Que é nada mais como o reteste após a captura de liquidez, para depois fazer o seu movimento majoritário, que vai ser um bom de um rally, né? Que a maioria das vezes, quando a gente está dentro de uma estrutura de Wyckoff, acumulação, são as grandes instituições aqui acumulando, resumidamente, em palavras simples, acumulando dinheiro, né, fazendo uma boa manipulação, estopando aqui, estopando ali, para depois eles pegar um valor, o preço mais barato, né, para surfar todo aquele movimento, certo? Por isso que o Wyckoff é muito bom. Ele paga demais nesse sentido, beleza? E é isso que estamos aguardando. Eu espero que ele não caia agora de uma vez, porque eu tava vendo que ele tava criando muita liquidez aqui. Então eu vou ficar de olho, beleza? Vamos ficar de olho aí. Caso ele venha buscar aqui, perfeito. Eu não valido essa região aqui, por quê? É, aqui, ó, ele tá fluxo de queda, beleza, parou, veio aqui, renovou, certo? Então aqui foi o boss. Agora, mesma coisa de antes. Qual região a gente valida? Tem que ser esta região, certo? Esta região, beleza? Não esta, e sim esta região, beleza? E bora monitorar. Fechou? Então falei do Shao, falei do D30. Tá, o resto eu acredito. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, vamos lá. O resto eu acredito que são regiões a monitorar, tá? Depende muito como o preço vai buscar essas regiões. A gente tem uma região aqui, né? Só que não é tão interessante porque tem liquidez aqui, certo? Pode ter considerado aqui como uma micro capturinha, né? Ó, um pip para cima, nem um pip, meio pip, sei lá. Enfim, depende muito como o movimento corretivo vai ser. Se ele vai buscar a nossa região assim, né? Pra depois cair, ou se ele vai buscar dizer, vai chegar aqui nessa ponta muito agressiva, aí a gente já desvalida, né? Aí acaba criando mais liquidez para buscar depois essa demanda aqui, entende? Então, tem que monitorar e ver como o preço busca a nossa região, beleza?
E o SDJPY é a mesma coisa, ele está em fortíssimo fluxo de alta, não está encaixando muitas coisas, tá? Ele teve até que um tradezinho aqui, mas enfim. É, não está se encaixando muitas coisas, mas vamos monitorar. Às vezes ele vai vir fazer um movimento corretivo, que vai ficar legal pra gente, e vai encaixar realmente com essa região que estamos monitorando, beleza? Bora ver o que que acontece e bora monitorar. Eu volto com vocês quando alguma coisa configurar. Fechou? Não, galera, eu não acredito que não tava gravando, velho. Puta merda. Eu espero que eu tenha pego a análise pelo menos com vocês. Mano, olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda. 4 vezes o risco, quase pagando 5 vezes. Já saí já, tirei aqui no 3,5. Mano, olha como é importante a paciência, galera, no trade. Olha como é importante. Né? A luz agora tá muito forte. Cara, esse vídeo deve ter dado o quê? 3 horas. Estamos 3 horas aqui analisando. Tivemos uma. Quase configurou uma oportunidade no EURUSD. Desconfigurou, né? Não deu entrada. Esse eu tenho certeza que gravou, não é possível. É, cara, olha isso, que coisa linda. Coisa linda. Eu espero muito que tenha pego essa análise pra vocês aí desde o começo. Porque eu mostrei tudo com antecedência, todas as fases, tudo que eu tava esperando, né? Cara, que coisa linda. Tá pagando aí, ó, 5x. Olha isso. Você é louco. Você tá maluco. Que gratificante, né? Gratificante demais. A técnica liberta, galera. A técnica liberta. É muito bom. Olha isso. Cara, esse trade foi lindo. Foi de livro também. Não é possível. Trabalhando todas as suas fases perfeitamente, né? Uma redistribuição. Cara, que trade lindo, né? Criou liquidez aqui, né? Ele veio é, deixando mais liquidez, né? Aí o que que ele fez? Ele veio agressivo, capturou, agrediu a order block junto com a VWAP, né? Temos um volume profile aqui, um nível concentrado de volume, né? Temos aqui também a FIBO de 7,9 dentro desse diagrama lindo de redistribuição, né? Olha que coisa linda, galera. Ó, para quem fizesse condução agressiva, teria tirado agora 4,89. 4,89. É isso mesmo. Que trade lindo, né? Olha isso. Cara, técnica liberta. Estuda, tenha paciência, né? Que uma hora o sucesso vem, né? Uma hora dá tudo certo, né? Já dei muita cabeçada, pô, sofri pra caramba. Porque é frustrante, né? Quando você tá aprendendo no mercado e você acha que você tá pegando o negócio e tudo fica dando errado, né? A sua moral vai lá embaixo. Você tem que ter muita persistência no que você faz, né? Você tem que acreditar no processo. Porque se você não acredita, você acaba desistindo um dia, né? E muita gente tá no trade por conta de dinheiro, e isso atrapalha. Porque se você fica aqui só pensando na grana, você não vai ter paciência de aguardar uma configuração dessa, né? Você não vai ter paciência de passar por todo o processo. O dinheiro vai te atrapalhar, né? Então, galera, é sobre isso, né? Mais um dia aqui, né? Eu espero que tenha pego o início do vídeo, aí pelo menos mostrando o estudo. Teve uma hora que eu resumi aqui os ativos para vocês, né? O que eu estava guardando de cada ativo aqui que tá com o verdinho na tela. É, e eu ainda avisei, esse é o que estava mais próximo de configurar, que eu estava guardando, né? E é o que aconteceu, configurou. Configurou, tá dentro do setup, tá dentro das regras, tá dentro do meu operacional. Cara, é clique, não tem jeito, né? Teve uns cenários aí que eu também não gostei, né? Não eram os meus favoritos, e eu decidi simplesmente não clicar, né? E faz parte, você tem que criar essa maturidade no trade, né? E criar essa maturidade também, de saber onde sair, né? Porque se você é ganancioso, você vai, vai cair mais, beleza, você estava aqui com 5x, ó, agora tá voltando, né? Tudo bem que há uma boa possibilidade de fazer, né? Uma correção para depois dar continuidade, com certeza. Mas você tem que saber a hora de parar também, né? Você tem que tá, tudo tá dentro do plano, entende? Tem que ter um plano muito sólido, né? Tem que ter um trading plan que você siga a risca, né? Eu, por exemplo, aqui eu tenho um quadro na minha frente que, cara, tá escrito basicamente tudo que eu tenho que, todos os critérios que eu tenho para entrar em um trade. Né? Um exemplo, esse trade tem alta possibilidade de acerto? Esse trade tem um bom retorno com baixo risco e alta e baixa exposição? Né? Estou a favor da tendência principal, do fluxo. Esse trade tem potencial real de 3 para 1 ou mais. O setup está dentro, está 100% dentro das regras que eu tenho do meu trading plan. Né? É, se eu perder esse trade, eu aceito tranquilo? Tá dentro do setup ou eu tô forçando? Eu vou me arrepender depois. Entende? Então você tem que levar tudo isso em consideração, né? E por final eu tenho de 0 a 10. Qual é a nota desse setup, né? E eu só opero com nota 8 plus, 8 acima de 8, né? Mano, se tem alguma coisa que tá me segurando, para que eu vou arriscar meu capital nisso? Se tem uma pequena possibilidade de dar errado, eu não quero,
né? Eu sei que tem configurações que eu tenho confiança extrema, né? Por que eu vou arriscar no que a confiança está baixa, né? Esse trade eu tava com confiança lá em cima, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que estava tudo dentro dos meus planos, dentro da minha gestão, dentro do meu setup, né? Do meu operacional. Então é sobre isso, galera. É criar maturidade e seguir o seu plano, né? E óbvio, antes de tudo isso, você tem que buscar conhecimento, você tem que aprender, né? E apesar da técnica, uma das coisas mais importantes é a mente, né? É o nosso psicológico. Por isso que eu falo que você tem que criar esse hábito de ter paciência, você tem que criar essa rotina, uma rotina saudável, ir para academia, né? Fazer o que tem que ser feito, não passar o dia inteiro fixado no gráfico, né? Tem muita coisa, tem pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, entende? E é isso, galera. Beleza? Então fica aí. Esse foi meu trade de hoje, né? Meu único trade de hoje. E por hoje já deu. Já deu. Tô feliz com o meu resultado, com a minha performance. E amanhã será um novo dia. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto aí.